Vamos lá, pessoal, então testar se isso aqui está correto, se esse meu controle realmente está fazendo a coisa como deveria fazer, né? Então, se você percebeu que nossa estrutura de arquivos aqui, se você percebeu, ela tem também uma parte chamada teste. E aqui dentro a gente pode executar uns testes só com o código, sem precisar da view. Isso é muito bacana. Então vamos criar um arquivo que vai ser semelhante a esse home control, para a gente colocar todos os testes e deixar armazenado lá, para garantir que no futuro, se alguém alterar essa regra de negócio, os testes ele invalide essa modificação, beleza? Então vamos lá. Para isso eu vou criar a mesma estrutura que está aqui na pasta lib. Então, ó, dentro da pasta teste, eu vou criar a pasta app, depois eu vou criar a pasta controllers, do mesmo jeito que está lá, controllers, e aí eu vou criar o home, eu vou criar aqui direto para vocês verem. E aqui dentro da pasta controle eu vou criar o home underline controller, mas obrigatoriamente no final underline teste. Sempre colocar nos seus testes underline teste pro Dart reconhecer que é um teste, beleza? Feito isso, moçada, agora a gente precisa apenas executar esse carinha aqui, essa classe, não o aplicativo inteiro. Então a gente vai criar um main só para ele. Olha só que bacana. E aqui dentro eu posso simplesmente, deixa eu ajeitar aqui, simplesmente instanciar o meu home controller. E aí, a gente executar as coisas que foram escritas aqui dentro e poder validar se estão corretas ou não. Para isso, o Dart tem uma função bem bacana aqui, né? O Flutter, no caso, o Dart também. Uma outra função aqui dentro, chamada de teste. Então, você pode digitar teste aqui dentro e ele vai te dar uma funçãozinha com dois argumentos. O primeiro argumento é a descrição. O que você vai estar testando? Né? Eu vou testar, você pode colocar uma descrição ali, ó, por exemplo. Deve converter de real para dólar. Show de bola? Então, ó, o que a gente vai fazer aqui? O outro argumento é o corpo do teste especificamente. Então agora, basta com que a gente passe os valores para essa classe e aí execute o método convert. Lembra o que a gente fez? Para a gente poder validar se está certo, tá bom? Então, aqui dentro, para mim poder realmente passar alguma coisa para dentro dele, lembrando que a entrada e saída desse cara são feitas através desse text edit controller, que vão ser ligados aos nossos text fields, beleza? Para isso, para que a gente possa realmente ter um text field fora ali nos testes, para a gente poder testar, é bom então a gente passar por construtor esses camaradas aqui. Porque aí a gente consegue manipular esses dois caras da maneira que a gente quiser. Show de bola? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esses dois sendo final. Tá? E aí a gente vai pagar aqui e vai deixar que o usuário ali dentro da view, ou quem chame, ou no teste, realmente chame os seus próprios text field controller. Aqui dentro, e passe aqui dentro no construtor. Vou até colocar eles como sendo nomeados aqui. Bom, feito dessa forma, a gente consegue acessar lá no nosso teste, a gente consegue criar os nossos próprios text edit controllers. Então, ó, posso fazer isso aqui, ó, text edit controller, e pronto. Tenho os meus dois text fields aqui criados. E deixa eu importar aqui, ó. E agora basta eu passar, ó, aqui para dentro do meu construtor. Então eu tenho uma instância totalmente testável, tá? E eu posso usar lá fora também, e até em outras views, se você quiser utilizar. Então fica mais desacoplado, entendeu? Passando as coisas por construtor, tá? Existe um nome para isso, mas a gente vai ver no futuro, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Agora que eu tenho o meu toText e o meu frontText, que é o que é digitado aqui em cima e aqui embaixo, eu posso colocar um script para validar se isso aqui está correto. Show de bola? Então eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente vai fazer é alterar o texto do meu... vamos imaginar que o cara vai digitar ali. Ele vai digitar um texto de, por exemplo, 2.0. E aí depois ele vai pegar o frontText. Aqui, ó. E o frontText que vai ser o quê? Vai ser o resultado final. Esse cara vai ser alterado aqui, ó, no meu convert. Bem aqui no final. Então qual a ideia? Que quando eu executar o método convert, que eu vou executar entre eles aqui, ó, vou pegar aqui o meu home control, ó, .convert,
esse meu text ele seja igual a o valor multiplicar. Por exemplo, aqui vai ser o quê? Vou ter que alterar até o selecionado, né? Então vai ter que ser em dólar, né? Então, lembrando que lá no nosso construtor, a gente já definiu, ó, esse primeiro array, ele é o real, e esse segundo é o dólar. Então a gente não precisa alterar nada por aqui. O to é o real e o from é o dólar. Então você está indo de real para dólar, tá? Por que eu sei disso aqui? Porque aqui no meu currency, lembra que a gente fez, ó, o primeiro item é o real e o segundo item é o dólar. Show de bola? Então, agora, a gente só precisa realmente fazer o comparativo. E como é que a gente faz esse comparativo no teste? Existe uma outra função, e só existe essa mesmo, né? Acabou. Chamada expected. Então você espera que algo aconteça aqui dentro. Então, ó, no meu teste, eu quero que tenha. Qual o valor que eu quero que tenha? Se meu dólar. Lá na minha cotação ali que eu coloquei, deixa eu ver. Se meu dólar tá em real, tá 0,18, então basicamente ele vai ter que ter. Ele vai ter que ter ali uns 0,36 centavos de dólar, quando convertido. Todo reais vai ter que ser isso. Então a gente espera que no meu teste ele apareça, depois que ele executar o método convert, ele apareça 0,36, será? Não sei, vamos ver aqui se vai acontecer isso aqui, tá? Então eu vou apertar o run e a gente já vai executar esse teste. Vamos ver se ele vai estar certinho. Ali, vai executar e não vou precisar abrir a aplicação só para testar esse trecho de código. O nome disso é testes de unidade. Por quê? Porque você está testando apenas uma unidade. Você não está testando o código inteiro. Então, isso aqui é uma das coisas mais poderosas que existe no código. Então, eu vou até aqui passar porque vocês não viram acontecer, porque está rodando o aplicativo aqui do lado. Então, eu vou rodar de novo o teste. Para rodar, ó, se vocês não viram, ó, tem em cima o run aqui, ó. Eu posso apertar o run e aí ele roda. Então, ele está rodando a conversão e vamos ver, ó. Deve converter real para dólar. Deu correto aqui. Se eu quiser fazer o contrário, eu vou fazer o seguinte, ó. O meu toText vai ter que ser 1, né? E aí eu vou ter que pegar o meu home control e fazer com que ele seja o dólar, né? O dólar em si, né? Então, para isso eu vou só copiar esse carinha aqui, ó. Esse carinha do dólar. O meu to é o dólar. Então, ó, passando aqui o meu current model, pegando aqui o dólar, meu home control ponto to currency, né? E aí, como o meu currency tá para dólar, eu vou fazer o meu from para real. E aí eu vou fazer uma conversão inversa. Eu tenho que trocar o meu from currency também aqui, ó. O meu from currency pro real. Aí agora deixa eu pegar aqui a instância do real, né? O valor, as cotações do real. E aí eu coloco aqui no teste. Portanto, agora, esse meu teste vai fazer exatamente o contrário. Ele deve converter de dólar para real. Show de bola? Então aqui, ó, ele já vai pegar aqui deixa eu ver aqui quanto que ele vai ter que ficar, né? Então, se a pessoa digitar 1, né, ele vai pegar o dólar, quanto que vai ser em real, vai ter que ser 5 reais, né? 5 reais. Então, eu espero-se que seja esse o valor aqui, ó, 5,65. Aí eu vou executar aqui pra gente ver, ó. Vamos ver se ele vai dar certo. Ó, ele deu certo. Então, esse código está funcionando. Esse carinha aqui o conversor está funcionando. Qualquer outro erro pode ser da view, mas que está funcionando tá. Eu vou fazer um run aqui dos dois e ele vai aqui, ó, rodar os dois testes que a gente fez. Deixa eu apertar aqui o run geral, ó, o run em cima do main. Ele vai executar os dois testes aqui. Então pronto, ó. Eu já tá garantido que está funcionando. Obviamente o ideal seria com que eu testasse todas as possibilidades, né? Mas isso aqui já garante que esteja funcionando. Show de bola? Então agora eu posso também testar a questão de erro, né? Qual um erro bem comum que pode acontecer se você estiver utilizando aqui a conversão para double, né? Geralmente se você digitar vírgula em vez de ponto, ela daria um problema, tá? O que vai acontecer quando você dá um ponto? Ele vai dar um erro aqui, ele não vai vir correto, ó. O converter de real para dólar, que é 2, ele não vai dar 0,36, ele vai dar errado, ó. Olha só o que vai acontecer. Ele vai dar errado. Ele vai dizer, ó, que o valor é 0,36, mas ele tá diferente, ele veio 0,18. Isso acontece porque aqui, ó, quando você tá convertendo esse valor aqui, ó, ele tá dando um valor nulo, e aí ele está trazendo o 1, né? E não é o que a gente quer,
né? O que a gente quer mesmo o que a gente quer é que ele reconheça mesmo com vírgula. Então eu vou pegar esse texto aqui e vou fazer um pass. Na verdade é um replace, né? Na string replace all, onde tiver vírgula, né, eu troque para ponto, que é o que o double aceita para converter. E com isso, ó, eu já consigo converter, ó, eu consigo aceitar o ponto também. Então você vê que os testes unitários também são capazes de pegar erros ali, né? Vou fazer aqui, ó, com vírgula, só para ficar separado esses testes aqui, ó, converter real para dólar com vírgula. E aqui converter real para dólar com ponto. E aí, agora, tá tudo validado. Você vê que quando eu precisei corrigir, eu corrigi aqui. Esse carinha só, esse replace. Show de bola? Espero que vocês tenham entendido. Essa questão aqui dessa ferramenta é muito poderosa, viu? Caramba, você testa só a unidade. E você não precisa de ter a view pronta para testar. Então você consegue deixar a regra de negócio bem redondinha. Tá bom? Vamos pro próximo.